Hoje, no evento do PL no Rio Grande do Sul, Bolsonaro disse que caso... Pode subir um pouquinho para mim? Obrigada, gente. Caso continue elegível, cogita se candidatar a vereador pelo Rio de Janeiro em 2024 e para presidente em 2026. O ex-presidente alertou que quem vai comandar o Tribunal Superior Eleitoral nas próximas eleições presidenciais será Nunes Marques, que ele indicou. Acompanhe. Lógico que eu não quero perder meus direitos políticos. Até falei outro dia, né? Estou pensando em ser candidato a vereador no Rio de Janeiro. Qual o problema? Não há demérito nenhum. Até vou me sentir jovem. Que geralmente, né, a vereança é para garotada, para o mais jovem. É o primeiro degrau da política. 2026, se estiver vivo até lá, e também elegível, se essa for a vontade do povo, a gente vai, disputa novamente a presidência. E só como curiosidade, o presidente do TSE em 2026 será Cássio Nunes, que eu indiquei. O vice-presidente do TSE em 26 será o terrivelmente evangélico André Mendonça, que eu indiquei. As coisas mudam. Será que a preocupação com essa mudança antecipa essa vontade de... Olha, ele se reuniu com embaixadores. Leandro, acho que se candidatar a vereador no Rio de Janeiro, até pelo tom que ele usa, acho que é uma brincadeira. Mas quando ele menciona, né, que em 2026 teremos novos ministros no TSE, o presidente está deixando uma porta aberta para eventualmente questionar, utilizar alguma base, mesmo técnica da defesa agora, para tentar algum questionamento lá na frente e conseguir a sua elegibilidade de novo, caso ele perca? Você já apurou alguma coisa em torno disso? Raquel, boa tarde para você, Renata, Yuri, todo mundo que está com a gente aqui no 360. Essa fala do Bolsonaro que a gente acabou de assistir, né, dá uma demonstração de como várias vezes o ex-presidente já deu linhas gerais do que ele pensa sobre o Estado brasileiro e sobre a sua relação com as instituições, né? Tem uma ideia de tutela, né? O Bolsonaro tem essa ideia. Quando ele falava do Exército, ele falava em meu Exército. Quando fala agora do Tribunal Superior Eleitoral e das possibilidades que ele tem no futuro, porque, de fato, uma coisa que o ex-presidente disse é verdade, né? As coisas mudam, as instituições mudam e existe um fator ali de mudanças de decisões, de entendimentos de tribunais superiores que vai um pouco do sabor das circunstâncias também, né? A gente tem visto isso acontecer algumas vezes. O Bolsonaro aposta nisso e aí volto para essa questão e falo dessa questão da tutela porque coloca ali, são os meus ministros, né? Como se tivesse um tipo de declaração que demonstra uma certa pressão do ex-presidente da República sobre aqueles que ele indicou para a Suprema Corte do país, né? O ministro Nunes Marques e o ministro André Mendonça. Confia nessa tutela para conseguir reverter uma situação que, até por esse discurso que ele fez lá em Porto Alegre, né, o Bolsonaro entende que já está dada, né, de que ele vai ser declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral. Claro que tem alguns entendimentos nessa área eleitoral, por exemplo, né, como a inelegibilidade do Bolsonaro se declarada, ela contaria a partir do momento ali do dia 2 de outubro de 2022, a leitura que um advogado eleitoral me fez, por exemplo, é que em 2030 já ele poderia ser candidato e que isso poderia ser revertido lá na frente, um registro de candidatura poderia reverter a situação dele lá na frente, porque é isso, as decisões, elas mudam um pouco ao sabor das circunstâncias. Mas o fato é que o Bolsonaro e o PL têm um projeto para ele nesse sentido, aí já entrando com um pouco de apuração, né, que o Bolsonaro ele será um cabo eleitoral melhor do que um candidato a presidente. Falta muito tempo ainda para a eleição presidencial, mas a capacidade do Bolsonaro como cabo eleitoral, essa o PL quer testar desde já. Por isso que ele está em Porto Alegre, por isso que virá a São Paulo e tem ali movimentos feitos no Rio
Rio de Janeiro, tem um plano para ele ir para o Nordeste também, para poder fazer política que o Bolsonaro nunca fez, ser um pensador ali da política, um lugar que ele nunca ocupou. Mas como tem um capital político grande, uma quantidade de votos grande, tem aí a oportunidade de exercer esse capital. É o que o PL espera dele. Vamos ver se esse projeto vai dar certo. E ele tem um pensador político do lado dele, que é Valdemar da Costa Neto. Renato, Leandro e Yuri, muito obrigada. Daqui a pouquinho a gente fala mais.